Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Odontocast. Depois de um pequeno período de férias, estamos de volta, retomando nossas atividades e voltando com tudo para mais um episódio cheio de conhecimentos e experiência. E para marcar esse retorno, temos uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre um tema fundamental na odontologia e saúde como um todo, a prevenção. Hoje temos a honra de receber a nossa professora Laís, que nos acompanha desde o primeiro semestre na Faculdade de Odontologia, na Faculdade Estácio. É graduada em Odontologia pela Escola de Medicina, com mestrado em Odontologia, com ênfase em Estomatologia pela mesma instituição. Ela também possui capacitação em atendimento a pacientes oncológicos pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, aperfeiçoamento em prótese dentária, especialização dentística e harmonização orofacial. Atualmente é professora adjunta no curso de odontologia do Centro Universitário Estácio da Bahia. Professora Laís, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco para conversar sobre a importância da prevenção na odontologia. O prazer é todo meu. Muito feliz por estar aqui, pelo convite e em falar um tema tão importante hoje em dia. Eu digo que o futuro da odontologia é preventivo. E é verdade, né? A odontologia moderna cada vez mais vem focando na prevenção. E falar sobre esse tema com vocês, que a gente já está junto aí na graduação, eu sempre estou focando sobre isso, mas poder falar, externar isso também para as pessoas, né, o quanto é importante. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Falei até que essa iniciativa do Odontocast é algo que é muito bom, né, trazer conhecimento dessa forma. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas na correria estão utilizando de recursos, né, acaba ouvindo no carro, acaba aquele tempinho ali na academia, não é verdade? Então, é uma forma, eu acho que é um recurso hoje em dia, eu uso muito podcasts para atualizar conhecimento e trazer um sobre odontologia é muito importante. Então, parabéns a vocês pela iniciativa e, mais uma vez, obrigada pelo convite. E, para começar, nós queremos te presentear com um mimo, que é essa canequinha, e apresentar quem somos, né, gente? Eu sou a Vanessa, a Débora, o Rian, a Adriele e a nossa nova integrante do grupo agora, que é Fabiane. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Fabi. Então, como estamos falando de prevenção, eu tenho duas perguntas sobre o conceito de prevenção para a professora Laís. A primeira pergunta é: professora, quando falamos em prevenção na odontologia, do que exatamente estamos falando? É uma ótima pergunta, né? A prevenção em odontologia, ela vai muito além de tratar apenas a dor, né? De prevenir a dor. É um conjunto de cuidados. A gente fala de detalhes mesmo que são avaliados, certo? Em uma consulta, onde a gente faz ações para prevenir que essa doença ela venha a surgir, certo? Então, isso é a prevenção. E na odontologia, eu digo que assim, a odontologia moderna, ela é mais preventiva do que curativa. Vocês sabem disso. Cada vez mais a gente vem tentando cuidar e manter, preservar os dentes, certo? Então, a gente vai alinhar isso a vários hábitos desde a higiene bucal até a alimentação. Então, são cuidados que são ali realizados nas orientações com o paciente. Então, a gente tem que acabar um pouquinho aquilo ali, né? Que acho que vocês devem até perguntar também, com relação àquele receio de só procurar o dentista quando sente dor. A gente ainda vive isso. A gente ainda recebe esses pacientes, mas a gente tem que focar muito na prevenção. Quantas vezes a gente vai no médico de forma preventiva, né? A gente vai no ginecologista, as mulheres, né, ginecologistas, os homens, eles buscam aí urologistas, fazem o check-up, vai no cardiologista, mas no dentista, você ouve falando que as pessoas vão fazer também uma avaliação, vão fazer uma prevenção, porque a gente faz prevenção o tempo todo na área médica, então a gente tem que trazer muito essa realidade também. Então, é um assunto que a gente tem que realmente frisar. E eu amo abordar, trazer isso para os meus pacientes e trabalhar a prevenção no consultório. E vamos para a segunda pergunta. Na sua opinião, por que muitas pessoas ainda procuram um dentista apenas quando já estão com dor? Isso é justamente por conta daquela cultura ainda curativista, né, onde a gente vai apenas para tratar algo. E vocês ainda vão se deparar muito com isso. Na clínica escola, a gente cada vez mais recebe pacientes que eles chegam com a queixa.
certo? Então eles direcionam a queixa principal para alguma coisa. Tá sentindo dor, ouviu alguma lesão na boca, alguma ferida, mas na maioria das vezes, gente, já chega com quadros assim, ó, exacerbados, porque a doença muitas vezes ela é silenciosa. As doenças na boca também, né, tem essa característica de ser silenciosa, então quando elas surgem com dor, é porque o processo já está avançado. Então, por isso que eu falo, a prevenção é muito melhor, porque ela tá ali, ó, iniciando. Aí você já vê sinais antes da dor vir. Então, olha a importância da prevenção, né, do cuidado vir antes de algo aparecer. Então, partindo desse ponto, eu queria saber da senhora quais são os principais hábitos básicos de higiene que o paciente pode ter para prevenir doenças como cárie e gengivite. Pronto. Então, assim, os hábitos eu digo que são alguns pilares que a gente tem que seguir, certo? De higiene bucal. Uma escovação bem feita, 3 vezes ao dia. Eu falo assim, não é só escovar. Porque as pessoas hoje estão fazendo tudo no automático, já perceberam? A gente faz tudo muito no automático, não só eu falo assim, mas eu também às vezes me coloco em situações. Porque a nossa vida anda muito acelerada. Então eu digo, é fazer e fazer bem feito. Fazer com tempo. Então as pessoas passam fio dental, passam entre um dente e outro e acham que já passou fio dental. Não é bem assim, na verdade. A gente tem que ensinar, orientar os nossos pacientes como usa o fio dental. Hoje em dia, a indústria, né, ela tem cada vez mais trazido novidades para poder facilitar. Então, a gente já tem hoje em dia fios dentais mais simples, né? Inclusive já que eles ficam já inseridos, já prontos, que me ajuda. Tem um nome, gente, agora fugiu. Que eles já ficam naquelas hastezinhas, né? Isso facilita. Higieniza tão bem, mais ou menos, mas eu digo assim, é melhor ele do que nada, não é verdade? E a gente a gente acabou, essa questão de cultura que vocês falaram, fio dental, por exemplo, eu gosto de falar sobre isso. Nós não tínhamos os hábitos, né? Isso é minha idade, né? Mas não sei vocês, mas minha mãe cuidou muito bem dos meus dentes. Eu digo que a nossa dentição hoje é fruto também de reflexo dos cuidados dos nossos pais. Porque tem pais que chegam às vezes com o filho, eu mando escovar. Olha, até determinada idade não dá, gente. A gente tem que chegar junto. Ou quem tá em casa ali olhando tem que supervisionar. Porque às vezes a gente não escova direito, imagina uma criança. Verdade. Certo? Então, assim, essa orientação cabe aos pais ainda, tá? Eu brinco que minha mãe até hoje, se eu estiver lá na casa dela, hoje ela direciona mais a minha filha, mas até um tempo atrás escovou o dente. Eu digo, pô, minha mãe, aí é complicado, né? Mas é verdade, então, assim, ela, né, eu tenho esse reflexo da minha, eu nunca tive uma cárie. Né? E eu digo que o mérito não é meu, o mérito é de minha mãe, porque é desde a dentição decídua até para que você chegue um adulto com higiene e saúde bucal, você tem que ter tido isso na infância. Então esse mérito não é meu, na verdade não é porque eu sou dentista que eu não tenho cárie, não, né? Pois é, então assim, faço jus, mas o mérito não foi meu, minha mãe não é dentista. Mas minha mãe, ela teve o quê? Sequelas de como, a época, minha avó, vários filhos, não tinha como dar atenção a todo mundo. Sim. Né? Hoje em dia a gente tem 1, 2, no máximo 3 filhos, a gente ainda consegue, e a gente consegue entender a importância. Minha avó, ela só sabia que o dentista era associado à dor quando tinha que fazer arrancar. Entendeu? Então, esses cuidados, eles vêm melhorando essa atenção, a informação, mas uma coisa que eu acho que ainda sinto falta é do hábito das pessoas usarem o fio dental. Então é isso, minha mãe falava da escovação, mas fio dental não foi passado para ela essa importância, você entende? Sim. Então assim, hoje a gente tem cada vez mais falado e eu já consigo inserir na rotina da minha filha, por exemplo. Os dentes descidos, eles têm mais espaço, mas ainda assim eu oriento ela, já começar a entender. Porque quando ela chegar na fase adulta, o fio dental já é um hábito, já faz parte da rotina. É muito mais fácil do que a gente, quando adulta, inserir uma coisa que não fazia parte. E todo mundo, quando fala assim, eu vou tentar pelo menos uma vez no dia. Ótimo, mas às vezes não faz. Né? Então só faz quando incomoda. Exatamente. E isso aí vai. E aí, isso quando os mais velhos não usam palito, né? Estão no restaurante utilizando palito. Mas é isso, eu acho que os pilares são esse. A questão da língua também é um cuidado importante. Também de hábitos também. Pacientes que chegam às vezes com queixa de halitose. E a gente fala muito da questão dessa burra lingual. Eu gosto muito de orientar meu paciente com relação ao hábito de higienizar a língua. Gosto do raspador de cobre. Aí a gente fala assim, por que o raspador de cobre? Tem outros raspadores. O cobre, ele tem uma ação antimicrobiana também. Então, além de facilitar também a higiene dele é mais fácil, ele também tem essa ação de prevenir também no sentido de ser, porque a gente tem muitas bactérias na nossa língua. Quando a gente dorme, a gente está
a saliva diminui, né? Produção de saliva, o nosso pH ele tá mais instável. Então, o primeiro hábito que eu digo para fazer assim, pega um raspador de língua, raspador de cobre, né? Oriento comprar isso. Hoje em dia nas farmácias a gente já encontra também. E higieniza a sua língua, né? Antes de tomar água, qualquer coisa. É uma forma de prevenir. Inclusive, tem até estudos também relacionando a questão de saúde intestinal, né? Da microbiota, porque são bactérias também. Então, nossa microbiota, ela precisa de bactérias que estejam, né, em condições saudáveis para a gente ter para que a gente não tenha uma desbiose, né, intestinal. Então, tudo isso começa, é como eu falo, a saúde, ela começa pela boca. Não tem como então a gente tem que estar sabendo de tudo, gente, hoje em dia. A gente tem que relacionar essa prevenção do nosso paciente com a saúde dele como um todo, com a qualidade de vida desse paciente. Né? Não sei se vocês vão perguntar um pouquinho sobre a questão de bruxismo, porque hoje eu tenho assim 60, não sei, acho que mais, 70% dos meus pacientes têm bruxismo, certo? Então, quando eu falo de prevenção também é isso, aí vem saúde mental, vem vários fatores. Hábitos, e aí você conhecer seu paciente. Aí a gente fala assim, poxa, sua consulta é cara. Digo, mas minha consulta vai levar 1 ou 2 horas, onde eu vou conhecer você, vou conversar com você, entendeu? Então, é um momento ali onde eu vou estar conhecendo. Você não vai sentar na minha cadeira, vai para sua queixa e eu vou direcionar ali o atendimento. Eu vou conhecer o meu paciente, eu vou estar em contato o tempo todo direto com ele, tentando intervir ali para conseguir trazer a saúde, a prevenção dele, né? A saúde bucal, uma eficácia onde ele não precisa ficar vindo o tempo todo. Sim. Ele vai ficar vindo ali porque ele sabe que está tudo, né? Então, é muito mais, né? Do que tratar. Certo? Assim, diretamente a fazer uma restauração, fazer um procedimento. É um cuidado mesmo que a gente tem que ter. A gente tem que passar isso cada vez mais para dar valor à nossa consulta. Porque as pessoas também não tinham o hábito de cobrar consulta. Dentista não cobrava consulta, né? Tem gente que pode fazer, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver. Não. Vamos agendar uma consulta e a gente fazer. A gente também tem que cobrar essa consulta. Você vai no médico, ele vai dar só uma olhadinha ali, vai resolver, você paga a consulta, não paga para ouvir? Pois é. Entendeu? A gente tem que dar valor a isso também. Partindo desse segundo ponto que a senhora trouxe, muito bom, inclusive, quais os erros mais comuns a senhora observa nos seus pacientes, em outros pacientes, que eles têm esse problema na higiene bucal? A higiene da língua também, muitas vezes acaba a pessoa que não tem esse hábito de fazer. E um erro muito, muito comum é escovar com muita força. Isso, às vezes, eu peço foto ao meu paciente da escova dele, para ver como é que tá. Porque isso me diz muito também de alguns hábitos. Pacientes bruxistas mesmo, muitas vezes, também tem a escova mais assim, né? Por conta do desgaste dos dentes. Então, a escova também nos diz muito. A gente também tem que orientar o nosso paciente com relação a isso. Então, um dos hábitos é escovar com muita força, porque acho que escova é melhor. Aí, meu marido compra Curaprox, não dura 1 mês, já tá toda aberta as cerdas, né? Aí, ele vai e compra a mais dura que tem, porque ele acha que só tá escovando. E aí vem o problema. Na verdade, o impacto tanto na gengiva quanto no desgaste do esmalte, gente. Então, a gente tem que também orientar isso. Outra coisa que às vezes erra também tem muitos cremes dentais. Os dentistas, às vezes, não prescrevem o creme dental para o paciente. A gente tem que prescrever o creme dental para o nosso paciente, porque ele chegar na farmácia é um mundo de cremes dentais. Verdade. E creme dental hoje vegano, que eu gosto de papai, creme dental é com flúor. Escovação é com flúor. Certo? Escovação eficaz, fio dental, com flúor, ou seja, é barato. A prevenção, ela é barata. Da infância à vida adulta, precisa ser com flúor. Com flúor, sempre. A questão que vai mudar é aquela frase clássica, né? A diferença da droga é justamente a quantidade, né? Do veneno, né? Nem a droga, do veneno, é justamente do remédio para o veneno é a quantidade. Certo? Então, assim, a criança, ela, não sabe cuspir ainda, mas você vai ali, desde o primeiro dentinho, trabalhar um creme dental com flúor que você pode mudar, talvez sejam os aditivos que você tem naquele creme dental. Então, tem alguns que tem menos aditivos, menos corantes, então é bom você observar essa questão. Tem alguns que estão com xilitol, mas com flúor. Eu gosto muito de utilizar a Malvitrix com Lara, né, minha filha, eu uso muito essa, eu gosto, mas eu já vi pessoas próximas a mim dizendo, eu uso, mas eu uso sem flúor. E foi o pediatra que prescreveu. Então, assim, vão ter pessoas ainda falando sobre isso que às vezes não é nem da área. Vocês entendem? Sim. E aí cabe a nossa orientação. O flúor, porque o flúor ele é tóxico, a criança... Gente, a quantidade ela é mínima. Para você, os estudos mostram, para gerar uma intoxicação, a criança teria que ingerir um tubo todo de creme dental, né?
Então, assim, não é dessa forma. Só que as informações hoje em dia, com rede social, tem sido muitas informações. E as pessoas compram aquela Todo mundo é informação. especialista em alguma coisa. Pois é. Especialista do Instagram, né? Não, e assim, eu vejo porque meu pai, minha mãe, minha sogra, todo mundo manda um monte de vídeo, né? E aquilo ali é verdade. Aí é uma das... absoluta. E sobre tudo tem hoje em dia. E quanto mais você busca alguma coisa, mais o algoritmo vai te dar. Então você tem que ter muito filtro com relação a isso. E trazer conhecimento de verdade. Eu acho que uma coisa que eu quis trazer muito à rede social e que eu falo com minha equipe é isso. Eu quero trazer realmente o que é verdade. Porque vão ter muitos dentistas influencer, né? Mas a realidade talvez ali seja outra. Que a gente nunca vai mostrar o lado ruim, nem vai trazer as consequências. Então tá faltando informações com bases científicas. Tá faltando informações boas também. Vão ter informações boas? Vão ter. Mas a pessoa tem que saber ter muito filtro. Porque às vezes o leigo não sabe que aquilo é e absorve aquilo como verdade e acabou. Né? Aí vai ver um vídeo super assim, posicionando que não pode usar flúor, porque o flúor. Então, a gente tem que passar, né? Exatamente. Então, a quantidade que a gente utiliza para criança, né? A gente fala muito, a gente compara um grãozinho de arroz, depois é um grãozinho de ervilha, nós adultos já vai ser como se fosse um grão de feijão, um pouquinho mais. Outra coisa, adulto adora encher a pasta, né? Lá em casa eu falo direto. E parece que faz, não faz, gente. O que faz aquela... O que faz é que a pessoa fala assim, mas eu gosto de sentir aquela sensação de espumar na boca, né? E isso é porque o creme dental, ele tem um detergente. Geralmente, os detergentes que se tem no creme dental é o lauryl sulfato de sódio. Então, o lauryl sulfato de sódio, às vezes, pode vir em menos quantidade. Então, tem o creme dental da Nil Dental, que eu recomendo até para meus pacientes, ele tem um pouquinho menos de lauryl. Aí, eu conheço pacientes que falam assim, doutora, eu não gostei tanto não, porque não espuma. Isso não quer dizer que não tem eficácia, você entende? Mas tá na cabeça, acha que escovar mais forte, que espumar vai estar fazendo efeito, Inclusive, né? eu tô usando uma da Curaprox, Ah. da laranjinha, Ah. ó, amarelinha. Ela não espuma nada, nada, Ela nada, deve nada, ter nada. Eu digo, pouco alguém que lauryl, não porque é entende, menos... Quer dizer, eu quero isso nada, não presta. Exatamente. Então, existem cremes, bons cremes dentais, mas a gente tem que olhar muito a composição. Isso não quer dizer dar valor também, vou comprar o mais caro. Não. Esses cremes dentais simples temos boas opções. Né? Eu gosto de fazer, às vezes, aqueles na farmácia aí e conhecer produtos novos e observar a composição. Porque aí a gente pode ou não prescrever. Olhar a concentração de flúor. Então, assim, criança até 1.100 ppm de flúor, certo? A partir de adulto, 1.500 ppm a mais. Depende muito do risco de cárie, que aí eu posso aumentar ou não, ou da condição sistêmica do paciente. Ou mais. De 12. A Aí, partir de 12 já na mais. verdade, dos de 6, a gente fica até 1.100 ppm de flúor, certo? Depois disso, aí tem que se avaliar os riscos de cárie e tudo, mas a gente mantém a infância esse valor. Ok. Agora vamos começar um assunto sobre alimentação e os hábitos, né? Que está totalmente relacionado. Então, a gente queria saber um pouquinho como ele pode influenciar a alimentação, pode influenciar na saúde, né, bucal no todo. Um ponto muito importante. E a gente também tem que orientar nosso paciente. Não somos nutricionistas, não vamos prescrever uma dieta, mas a gente precisa orientar. E todo mundo sabe, né, que a alimentação ela tem impacto direto. Alimentos ricos em açúcar, ele tem a capacidade de desmineralizar o esmalte do nosso dente, certo? E favorecer a questão da cárie, tá? Eu digo assim, não é da noite pro dia que isso acontece, esse processo. Aquela placa, aquele biofilme ali que tá naquele dente, ele já passou de umas 48 horas para começar um processo de desmineralização, né? Para que ele atinja ali um pH onde esse esmalte ele esteja desprotegido. Então, essa orientação com relação à alimentação é muito importante. Eu digo hoje em dia, entre os jovens, né, 30, 40 anos, não seja talvez nem tanto açúcar. A questão muito é a alimentação ácida hoje em dia. O consumo aumentou muito. A era fitness, né? Essa adesão do mundo fitness, de algumas coisas, tem alimentos que são potencial muito ácido. O limão, já viram aquela... As pessoas já acordam tomando água Pois com é, limão. não que não possa, mas são alguns cuidadozinhos que tem que tomar antes, né? O cuidado de, depois de alguns minutos que tem gente que fala assim, ingeri alguma coisa, já vou escovar imediato. Não, se você faz aquela fricção com o alimento ácido no dente, vai potencializar mais ainda o dano na questão do esmalte, certo? Então não precisa, porque
comer alguma coisa e já escovar de imediato. Então, a mesma coisa depois do almoço, comer chocolate, não é para escovar logo depois, dá uns 30 minutinhos, né, para poder fazer essa escovação. É por conta do processo mesmo que vai ocorrer, que dessa instabilidade de pH, de acidez. Então, isso tudo é muito importante a gente estar orientando o nosso paciente. O carboidrato, os açúcares industrializados são sim grandes vilões, mas hoje em dia tem crescido muito o uso de energético. O pH ácido, né? Todo mundo toma. Eu falo assim porque eu também tomo o sumo do limão com gás. Não é verdade? A gente vai hoje em dia, inclusive começaram até a cobrar o próprio do sumo de limão, porque todo mundo quer beber, agora estão botando, daqui a pouco vai ficar R$20 no sumo de limão. Porque eu prefiro a rodinha do limão. Da rodinha? Não gosto do líquidozinho, não. Menos até, porque o líquido ele é mais concentrado nesse sentido, acaba sendo até um impacto menor. Toma com canudo, algumas orientações a gente pode fazer assim também. Creatina, tem gente que bota direto na boca, já viram? Gente, aquilo ali vai direto, pois é, vai direto pro esmalte. O contato da creatina vai direto. Então, assim, cada vez mais eu tenho medo de desgaste em pacientes jovens. O envelhecimento bucal no dente vai acontecer, professor? Vai acontecer, mas não tão precoce como tem. Por isso que hoje em dia a gente fala sobre síndrome do envelhecimento bucal precoce. Cada vez mais pacientes com pouco esmalte. Eu chego com pacientes de 25 anos com esmalte que parece que tem 60. Não tem mais esmalte. Aí quer clarear o dente. Como? Se eu não tenho esmalte praticamente. É indicado para esse paciente com clareamento? Não. Vocês entendem? Então, assim, algumas bebidas alcoólicas também têm um pH instável, pH mais ácido. Então, a gente tem que ter muito cuidado e tentar o tempo todo neutralizar. Outro ponto importante é observar a saliva. Como é que está a condição salivar desse paciente? E quando eu falo de saliva, lá vem outro tema também legal para a gente falar aqui. Todo mundo conhece alguém que toma Monjaro hoje em dia. Sim, com certeza. É verdade? Aí, ó. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra, mas eu acho que a gente tem que dar esse alerta também. Por quê? Tá relacionado? Tá relacionado a quê? Alguns fatores a gente pode estar relacionado. Isso é importante, isso é importante. Ozempic e Monjaro, Sim. certo? Sim. Por quê? O paciente que toma Monjaro, né, ele vai agir ali, a tirzepatida, né, ela vai modular e vai inibir a questão da fome, né? Mas trazendo de forma geral, assim. Quando a gente acaba, né, não fazendo esse hábito de alimentação, a gente não vai estar trabalhando, né? A gente tende, sim, pode ter diminuição do fluxo salivar, que isso acaba... A saliva, a gente já está protegendo a gente. Enquanto a gente está falando aqui, a gente está trabalhando e nossas glândulas salivares, elas estão constantemente, né, produzindo saliva. Então, ela acaba, né, alterando essa questão de fluxo salivar. Quando a gente diminui a saliva, a gente está mais propenso a infecções fúngicas, a gente está mais propenso à questão ácida também, o pH mais instável na cavidade da boca, a própria cárie também, certo? Então, a gente também tem que ter muito cuidado aí com relação a essas canetas emagrecedoras. A gente precisa abrir esse alerta com relação a isso. E a pessoa sabe, se você ficar muito tempo ali, boca, não higienizou, porque não comeu nada, a questão da litose, ela vai sim ser uma consequência. E eu vejo pessoas falando, não, poxa, aumentou mesmo. Você não comeu, né? Então isso tudo tem correlações. Então, a gente precisa também desse alerta e avaliar esses pacientes. Porque aí, com essa dieta, e aí, o que é que vai comer depois? Qual o nível, né, de pH? Você tá ali sem comer nada. O alimento foi um alimento muito ácido, o que é que tá comendo? Vinagre. Vinagre, gente, é ácido também, né? Mas é saudável. Tem gente que toma colher de vinagre de maçã. Não é? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Coca-Cola. É 0, mas é Coca-Cola, o pH também. Certo? Então, a gente tem visto muito, muito mesmo. Então, a gente precisa também, com relação à alimentação, ter esse alerta aí com relação a tudo. É um mundo, Engraçado, né? Que esses alimentos ninguém nunca fala em relação até ao Monjaro ou Ozempic, que é prejudicial à saúde bucal. Você não vê ninguém falando sobre isso. É sobre o benefício, que a gente sabe qual é, mas ninguém fala em relação à Eu não saúde digo, bucal. talvez não seja nem assim, não é que é a alimentação que o povo não quer comer. E então, uma vez que que afeta toda a parte gástrica, né? E assim, não é nem só, não é que ele é um vilão, vai afetar diretamente a saúde bucal. É aquele cuidado. Se está tomando, já fica o alerta de cuidar também, de redobrar, de prevenir. Vou marcar minha consulta, estou usando. Como é que tá a condição isso. ali? Não existe, é verdade. Tem que ter essa orientação. Porque as pessoas hoje em dia, eu digo assim, tem gente que vai me perguntar, vou trazer agora para outro contexto, tá? Porque eu gosto de conversar. Eu acho que a gente quer tudo muito rápido.
Como eu falei, não tenho nada contra quem Fast food, toma, né? não, tá? Não, O- eu sei, eu tô Mas a gente tem Tem que consciência, eu se acordei perguntar, de porque a gente vive muito assim no modismo. Quando eu comecei a correr, eu tenho 10 anos que eu comecei a correr. Poucas pessoas corriam, não que poucas, já corria muita gente, mas, por Era exemplo, uma eu comecei a febre, correr no interior, eu morava lá. Quando eu comecei a correr, sempre tive vontade, mas eu acho que começou eu, uma prima minha, a correr, e poucas pessoas. E depois foi juntando um grupinho e assim. Mas hoje em dia, se você vai numa corrida aqui, todo mundo corre. Isso. Mas será que corre porque gosta mesmo? corre pra tirar Ou por foto. corre para tirar foto, ou porque é moda correr? Tomar mojaro, será que precisa? Então acho que é mais a gente quer tudo muito rápido, quer tudo para agora. Porque a gente é influenciado, Sim. né? Será que minha avó, se eu perguntar a ela, ou os avós de vocês conhecem? Minha avó, bora para Maldivas. Ela vai, onde é? Porque ela não conhecia. Então a gente só deseja o que a gente vê. E a gente por que existem os influencers hoje em dia? Porque a gente é influenciado. Exatamente. Todos nós somos. Não que eu não seja, mas a gente é influenciado o tempo todo. Se você quer alguma coisa, puxa, aquele tênis ali da moda, a correr tá na moda, eu vou correr também. Né? Então tem hábitos que é massa, porque é bacana, é qualidade de vida. Mas assim, porque tem gente que fala assim, poxa, você fazer atividade física independente, tá viajando, tá fazendo. Gente, porque eu gosto. Eu me sinto bem, então são meus momentos que eu gosto. Então a gente tem que se autoconhecer. Acho que o autoconhecimento é um ponto muito importante. O autoconhecimento, porque a gente não pode viver refém de drogas. Sim. Tem gente que toma remédio hoje em dia. Outro ponto importante, saber quais são os medicamentos que o paciente toma. É difícil ter um paciente asa 1 hoje em dia no consultório. A maioria são pacientes asa 2 que tomam medicamentos para dormir, medicamento para acordar, Vivance. Tudo isso também pode atrapalhar o fluxo salivar, tá? Então a gente também tem que avaliar. Tem alterações bucais também de alguns medicamentos. Então, medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para tudo. A gente vai viver assim o tempo todo, sabe? Então, assim, a gente tem que tentar trazer para nossa vida coisas, hábitos que a gente consiga que uma hora não venha um boom, né? Para não ser aquele efeito naquele momento e depois voltar pior. Então a gente tem que tentar trazer algo que faça parte da sua rotina e que você goste. Porque se for ruim, você não vai chegar uma hora que a conta vai chegar e você não vai conseguir Sim, vai mais. sustentar. Não vai sustentar, Não. entendeu? Então, saber se autoconhecer, ter qualidade de vida, ter tempo para você, sair um pouquinho às vezes da rede social, porque a gente consome muito, gente, o tempo todo, a vida tá muito acelerada, as pessoas falam assim, meu Deus, o tempo tá passando rápido, né? Não, é porque a gente vive tão cheio de coisa e assim, de tão conectado, que a gente sente esse acelerar, mas o tempo ainda é o mesmo, né? Que eu saiba, eu não sei o que esses filósofos falam que vai acontecer, mas a gente ainda tem 24 horas, na verdade, só que é muita coisa, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer conquistar tudo para ter mais. Não é verdade? A gente está sempre em busca de mais, mas a gente não busca mais pra gente, às vezes, se autoconhecer. Né? Nós, mulheres, a gente precisa ter nosso autocuidado também. E a saúde bucal é um autocuidado. Verdade. Né? Quantas vezes, se você vê uma paciente que fala assim, poxa, eu tenho um tempo que eu não sorrio. Porque a gente faz parte do nosso cuidado, né? A gente sorrir com segurança, né? Então, acho que isso é muito importante também, a gente destacar aqui um pouquinho. Faz parte também da prevenção. Verdade. Sim, sim. E além da alimentação, também tem os hábitos, né? Uhum. Cigarro, pessoas que fumam, que bebem álcool. Como isso tudo está relacionado com a saúde bucal? O cigarro e o álcool, eles são fatores de risco importantes, tanto para a questão periodontal, quanto para a questão do câncer bucal, tá? Então, a gente aumenta o risco de doença periodontal, a gente aumenta o risco, principalmente quando estão associados. Geralmente, pacientes que são tabagistas, eles são também etilistas. E esse consumo e associação potencializa o risco do câncer, certo? O câncer de boca hoje, a gente sabe que o fator de risco é muito maior quando o paciente tem essas, né? Ele é tabagista, ele é etilista. A local mais comum de câncer é na língua. E muitas vezes começa como imperceptível. O paciente não sente nada. Quando já dá sinais, já está avançado. Então, o dentista, ele não pode só olhar a dente. Ele tem a obrigação. Ele não precisa ser estomatologista. Né? Não é porque eu sou na área da estomatologia que eu avalio a mucosa. Não, todo mundo, gente. Você pode até não saber fazer o diagnóstico, mas você tem que avaliar e pelo menos saber encaminhar. Saber que alguma coisa ali está fora do padrão. Então, a gente tem que orientar nosso paciente a fazer esse autoexame para observar, mas tem que ir ao dentista para ele poder ali também ver coisas que às vezes ele não viu que tá. Então, às vezes começa ali uma mini úlcerazinha na região da língua, lateral de língua, a região de borda lateral de língua é o local mais comum de câncer de boca, certo? É o sítio mais comum. Então, a gente precisa observar. Né? Tem gente que fala assim, poxa, eu nunca fui no dentista, você observa tudo, palpar a região dos gânglios linfáticos, observar como é que tá os lábios do meu paciente, perguntar, o paciente está em exposição solar,
hidratação dos lábios, tudo isso. Quando o paciente senta na minha cadeira, já hidrata o lábio, já observa como é que está esse lábio, é um lábio ressecado ou não. Faz parte do cuidado também. A gente hoje em dia não está querendo aí cada vez mais fortalecer a área da harmonização orofacial, que nós, gente, somos hábitos, conhecemos a face como ninguém conhece. Na verdade, a gente tem esse conhecimento. Então, para a gente também tem que orientar com relação aos cuidados também. Então, o protetor labial, muita gente acaba também, né? É um descuido, às vezes passa despercebido. Aí fica o tempo todo ali, mas eu não fico no sol, mas fica no ar-condicionado. O ar-condicionado também resseca a mucosa. Então, são cuidados que a gente também tem que orientar o nosso paciente. Não só os dentes. Então, observar a mucosa, a língua, palato, tudo isso tem que ser avaliado também na consulta. Bom, não tem como falar de prevenção e não falar sobre estomatologia, né? Inclusive, esse semestre a gente está estudando essa disciplina e a gente queria entender mais ou menos o que é a estomatologia na odontologia. É muito bom falar sobre estomatologia. Meu mestrado foi na área da estomatologia. Eu vivenciei muito, né, a parte científica mesmo na estomatologia. Fui para alguns congressos e falar sobre estomatologia é muito prazeroso para mim. É a hora que ela se dedica a doenças da boca, certo? Ela trabalha e avalia o sistema estomatognático. E aí, quando eu falo sistema estomatognático, é toda a cavidade bucal, glândulas salivares, estruturas, mucosa, palato, língua. Então, tudo isso é avaliado. É um conjunto onde ele é avaliado por um profissional para ver se há algum sinal, né, que tenha alguma alteração. Certo? Então, a gente precisa orientar o nosso paciente quando ele observa alguma alteração, um nódulo, uma lesão que está ali mais endurecida, uma alteração de cor também, que não é comum e que persiste por mais de 14 dias, a gente tem que já investigar, certo? Já é um alerta. Se vocês vão ver isso na faculdade, vocês vão ver que a gente indica a biópsia, né? Se a gente tem suspeita de malignidade, a gente já opta por uma biópsia incisional, onde a gente tira uma parte do fragmento para tentar ver primeiro o que é, para depois a gente ver se cabe a nós, porque quando chega na parte do diagnóstico do câncer, a gente pode trabalhar de forma multidisciplinar, mas aí já encaminha para o cabeça e pescoço. A gente pode trabalhar com esse paciente de tratamento oncológico, né, que foi uma das capacitações que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer lá no Sírio-Libanês, onde a gente sabe que o impacto do tratamento oncológico, não só na boca, tá? O impacto de forma geral, qualquer tipo de câncer pode ter por conta das drogas, principalmente o efeito de drogas estomatotóxicas que tem no coquetel quimioterápico. Então, isso tudo a gente precisa ali estar correlacionando. Esses impactos, eles também vão estar na cavidade oral. Então, é muito importante que o estomatologista ele esteja ali à frente. Quando você avalia alguma coisa, e engraçado, né, que às vezes quando o paciente fala assim, alguém caminha, né? Vem caminhar. Mas poxa, eu não queria pagar esse valor de consulta, né? Mas se for algum médico, for alguma suspeita, porque acha que não é nada, né? Vamos procurar um colega ali, acha que é muito. Mas a gente precisa mesmo, cada vez mais, trazer essas informações para que o paciente entenda que se ele diagnosticar cedo, a chance de cura é muito maior e o prognóstico é muito mais favorável. Quando já chega em estágios exacerbados, às vezes eu posso já ter ali casos de metástase, às vezes eu tenho algumas situações também. Uma vez eu estava na faculdade, durante o mestrado, e aí eu tinha um paciente que ele tinha câncer de próstata e ele tinha metástase na região da boca, certo? Então, a gente também precisa aí condicionar o tratamento como um todo, né? Conseguir observar alguns sinais que às vezes vêm na boca. O paciente nem sabia que estava, às vezes, mas aí tinha alteração, quando viu a alteração inicial não foi ali. Já tinha, porque estava sintomático em determinado local, mas na boca já estava dando sinais. Olha a importância da gente, né? Eu digo assim, é o chegar antes, é prevenir antes de acontecer, né? E assim, esse cuidado, assim, que você, poxa, que bom que eu busquei, né? Que bom que eu fui ali, que resolveu, que, poxa, foi um dentista que diagnosticou tal condição. Às vezes também tem doenças que são voltadas, por exemplo, para a parte... como é que fala, gente? Gástrica, né? Então, doenças gástricas podem também ter reflexo na nossa boca. E às vezes a gente chega um diagnóstico e encaminha o paciente, porque cabe a nós encaminhar para aquele profissional. Ele, poxa, como é que você descobriu? Não, eu fui no dentista, eu vi algumas alterações, né? Muitas erosões no dente, será que o paciente tem um refluxo?
porque Sim. isso pode ter impacto, né? A gente encaminhar, saber também orientar com relação a isso. Hoje em dia, falar de prevenção, a gente tem que falar também de marcadores relacionados a questões cardiovasculares. Vocês viram que saiu uma matéria, que é um estudo, né, uma meta-análise falando sobre pacientes que usam fio dental, o risco de ter infarto e AVC diminui. Olha só, fio dental, né? Olha a importância. Simples, né? Pois é. Sim. Uma simples, porque fio dental você São cuidados, né? Então a gente tem porque são marcadores inflamatórios que vão para a corrente sanguínea, porque tudo aqui vai da boca vai acabar migrando. Então olha a nossa importância. A odontologia ela não é só estética, gente, que hoje em dia se fala muito, né? A estética ela pode estar alinhada, mas a saúde ela vem em primeiro lugar. Eu não consigo devolver estética se eu não tiver saúde. Porque as pessoas estão usando as odontologias como mercado. E aí fazem várias lentes, nem olha pra gengiva do paciente, só tá pensando no valor. Aí chega um paciente que aparece mais no consultório hoje em dia também, retrabalhos. Restaurações insatisfatórias, ruins. O paciente não observou. Existe todo um periodonto ali associado a um dente que foi deixado para trás, né? Foi feito só e só estava pensando em ganhar. Então, é uma proporção muito grande. Se eu deixar aqui, a gente fala a manhã toda sobre isso. Que é uma coisa levando a outra, não é verdade? Sim. Como que esse diagnóstico precoce dessas lesões na boca podem evitar doenças mais graves como o câncer de boca? Então é isso, como eu falei, quando diagnosticado cedo, a chance de sucesso é muito maior. Então a gente sempre orienta o paciente a fazer esse autoexame, e se ele observar alguma coisa, sempre assim, cada vez mais frisar a importância de a cada 6 meses estar no dentista, né? Porque a gente previne, porque a gente vai na ginecologista todo ano e faz o preventivo, a gente também tem que fazer a prevenção da nossa boca. Porque o câncer de útero, ele ali não vai dar sinais inicialmente, por isso que a gente vai, faz o preventivo, a gente avalia, vê se tem alguma inflamação em potencial. E na boca? Será que também não tem algo também inicial? Né? Porque a gente não vê tanto, não se fala tanto, que a gente vai deixar aparecer. Então essa prevenção também ela é muito importante. A respeito do autoexame, né? A senhora até já falou algumas coisas aí. Muitas pessoas não sabem que é possível fazer o seu próprio, né, o autoexame da boca. Como isso pode ajudar na prevenção? Isso. Então, esse autoexame ele é muito importante. Ele é simples. Você vai ficar na frente de um espelho, explicar para o paciente, observar, né, afastar lábios, observar a mucosa. A gente tem algumas alterações que nós dentistas conhecemos, né? Que a gente tem algumas marcações que podem ser algo que não seja, e às vezes assusta o paciente. Mas aí cabe você, quando estiver orientando no autoexame, dizer quais são os sinais normais e quais não são, certo? Então, fazer o autoexame, lateralizar a língua, levantar a região de ventrículo de língua, observar como tá e observar se tem alguma alteração. Às vezes o paciente percebe alguma alteração e aí às vezes pode se assustar também. Tem algumas alterações que são alterações benignas, que não tem nenhum, mas é importante que ele já comece a observar, né? Já comece a filtrar isso e observar. Não é também, eu não quero criar nenhuma pessoa hipocondríaca, porque hoje em dia também as pessoas se assustam com tudo. Verdade. E em vez de procurar o profissional, procuram o Google ou o ChatGPT. E aí acham que já tem um diagnóstico. Já chega com diagnóstico às vezes. Não, doutor, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu tô com caroço aqui na minha... Eu tenho certeza, é um câncer... E é endurecido, doutora. Sabe o que era? Um tórus na região do palato. Tórus palatino. Não, doutora, eu tenho certeza. Eu já tô aqui, eu senti, porque eu botei na internet e era endurecido. Quando é endurecido, a chance de ser maligno é muito maior. Aí eu, calma, vamos olhar. É um tórus palatino. É acusastose mandibular benigna, nada. Pois é. O tórus, ele pode ter tanto na região mandibular quanto na região palatina, né? Os estudos mostram assim, não tem algo muito voltado para a questão da etiologia dele. A gente sabe que esse aumento ósseo, alguns estudos mostram até correlação hormonal, é mais comum em mulheres, talvez, do que homens, né? Essa correlação. Ainda faltam muitos estudos com relação, para a gente dar uma certeza. Quem tem é mais bonito. Então você já disse aí, tá dito. Parece um Woody. Aí assim, doutor, precisa remover, só se incomodar, vai fazer uma reabilitação na região da mandíbula inferior e quer fazer, ou trabalhar também com a prótese na região superior, e aí precisa se remover, você faz, porque também tem chance de você remover e voltar também. Você pode fazer, se desgaste um osso. Harmonização de touros. Você pode fazer mas assim, ele pode voltar, tá? Então por isso que às vezes
melhor faz não sentido. fazer. Deixa ele. Tende a voltar, pode ter essa recidiva. É palatinho, enorme. É. Aí você se assustou, começou a fazer odonto, começou a falar, deixa eu observar aqui se tem alguma coisa estranha. Eu falo assim, gente, mas eu quando eu estudava mesmo estômago, eu digo assim, é porque hoje eu sou mais desligada que eu virei mãe, então todos os meus medos não vão mais pra mim, eu não tenho mais medo de nada. Meu medo vai pra minha filha. Aí meu marido pensa assim, quem vê você falando, pensa que você tem autocontrole em tudo, mas não é não. Quando o assunto é ela, eu esqueço de tudo. Ele, Laís, você não sabe. Eu digo, não sei, eu não sou professora, eu sou nada. Quando é com ela, eu não sei fazer nada. Parece que o mundo para ali. Quem é mãe, né, sabe disso? Então, assim, você esquece de tudo. Então, mas com as outras pessoas a gente consegue, né, ter esse discernimento e falar. Mas, como eu falei, quando eu estava estudando, eu tinha uma vez que eu estudava tanto alguma coisa, aí deixa eu contar essa. Fugindo aqui pra descontrair um pouquinho. Eu estava na época do meu TCC, né? E aí, todo dia, dormindo tarde, terminando, ia fazer tudo bonitinho. Aí minha irmã morava comigo e aí eu acordei ela. Flávia, tô com caroço aqui nas costas, não sei o quê. E ela tá fazendo fisioterapia, não tava formada, né? Hoje ela é fisioterapeuta. Ela, o que, Laís? Já tava chorando. E doida pra se dar 5 horas da manhã pra acordar ela, pra não acordar tão cedo. E isso eu já tinha observado desde cedo. Isso porque eu acordei pra poder lembrar uma frase de escrever o terceiro. Eu me lembro bem disso. Eu acordei porque na hora você vai dormir, mas você tá ligada ainda. Eu lembro que eu acordei e pensei numa frase do último parágrafo que eu tava precisando escrever. Aí fui lá, escrevi. E aí eu observei que eu tava com um caroço enorme aqui. Aí eu, meu Deus do céu, eu tô com um caroço. Jesus, vou morrer, tão nova, vou morrer. Aí eu acordei quando ela, Laís, isso é um ponto gatilho. É porque tava tenso, né? Menina, pra tirar isso é horrível, uma dor horrível. Mas ela tirou. Eu digo, Flávio, graças a Deus. Mas eu tava sentindo dor feliz da vida. Eu digo, pode tirar, mas pelo menos não é nada. Mas eu achava que um carudinho do nada, sabe? E endurecido também, né? Mas pra você ver, tipo, tô falando assim, mas em casa é diferente, né? O que cada um tem sua... Mas é E isso. quais os sinais de alterações na boca devem servir de alerta para procurar um dentista? Pronto, então a gente tem que observar a ferida, que não cicatriza até 15 dias, alguma mancha vermelha, muito esbranquiçada, caroço, nódulo, sangramento sem causa aparente. Outra coisa que todo mundo fala assim, mas eu sei que é porque quando a gente está escovando é normal sangrar. Não, sangramento não é normal. Uma gengiva saudável, ela não sangra. Só se você botou, mesmo com, talvez até a força, por isso que eu falo, saída macia é o ideal, mas é difícil, porque uma papila que esteja saudável, saúde, não sangra. Sempre que eu vou escovar o dente, então tem alguma coisa errada. É um sinal de alerta, certo? E muita gente às vezes está ali com cálculo subgengival, já com PCR alto, e a pessoa não percebia, achava que estava normal, né? Então a gente tem também que orientar. Dor persistente ao mastigar, deglutir também é outro sinal de alerta. Eu acho que eu falei tudo, acho que não tem... Acho que é isso aí. Muita gente, quando vai passar o fio dental, a primeira vez, assim, passa muito tempo sem passar. Aí vai sangrar. Não vou passar mais. Pois é. Eu já ouvi várias pessoas. Porque fica machucando a gengiva. Não passa o fio dental porque sangra. Eu disse, não. Mas se você assim, continuar não passando, vai sangrar. Exatamente, é pior. E outra coisa, alguns pacientes você tem que orientar um fio dental que pode ser até fita dental, né? Existe a fita dental, que às vezes é mais fácil derivar, pacientes que tem prótese, implante, que às vezes facilita ali a região. Temos também escovinhas interdentais, que são ótimas. Tem várias marcas de escovinha interdental. Não é só para paciente ortodôntico, tá? Ela também é para o dia a dia. Então, eu gosto de ter escovinha interdental. Existem várias marcas, o Diacura Prox tem, a Gun tem também. O fio dental em fita, às vezes, pode ser melhor para o seu paciente. Por isso, como eu falei, você tem que buscar algo que ele vá aderir. Se você passa alguma coisa também que ele não vai fazer, um monte de coisa que ele não vai fazer. É a mesma coisa assim, doutora, mas tem que usar o enxaguante bucal. Não, o enxaguante bucal, ele pode ser um aliado, mas ele não é essencial. Porque muita gente acha que na verdade. Essencial. E muita gente compra o enxaguante bucal errado também. Enxaguante bucal, tem que arder, né, pra poder ficar refrescante. Não, gente. O enxaguante bucal, ele tem que ser sem álcool, certo? Porque o álcool, ele agride a nossa mucosa. Ele também vai potencializar algumas doenças, certo? Então, a gente não deve prescrever. A gente tá cada vez mais... hoje em dia são poucos ainda que ainda tem, né? Mas eu lembro que as pessoas falam, aquela sensação de ardência é melhor. Não. E, às vezes, aquela sensação refrescante é só o mentol, que tem muitas vezes associado nesses colutórios bucais, tá certo? Mas é isso daí. É esses cuidados que a gente tem que ter para estarem bem alinhados. Agora, para descontrair um pouco, a gente vai fazer uma pequena dinâmica sobre mitos e verdades. Na odontologia, escovar os dentes, professora, com força, limpa melhor? Mito. E pode causar desgaste e retração gengival. E quem não sente dor
não precisa ir ao dentista. Mito também. Muitas doenças são o quê? Silenciosas. Então, é mito. Fio dental pode evitar cárie? Verdade. Principalmente na região interproximal, né? Que é a região entre os dentes. Enxaguante bucal substitui a escovação? Mito. Apenas complementa. Crianças também podem ter doença na gengiva? Verdade. E é mais comum do que a gente imagina. Agora, gente, estamos aqui encerrando mais um podcast. Queremos agradecer a professora Laís pela sua presença, dedicar um pouco de tempo para estar tirando nossas dúvidas aqui. E ao nosso público também, né? E ao nosso público, muito obrigada a vocês, todos que estão aqui. E breve teremos mais novidades sobre Odontocast, odontologia. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom estar essa manhã aqui. Passa rápido, né? Se deixar, vocês sabem que eu converso. Porque em sala de aula, eu brinco assim, gente, vamos voltar pro assunto. Pois é, vamos voltar pro assunto, senão eu vou ficar aqui conversando coisas. Porque assim, eu acho que faz parte também, acho que deixa mais leve também. Sim. Mas foi muito prazeroso, passou rápido. Se deixar, quiserem me trazer de novo, a gente conversa mais sobre outro tema. Mas muito obrigada, viu, gente? Obrigada a você. Tchau, gente. Obrigada a todos e nos sigam nas redes sociais.